Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma live do Impulso Emerge. Fala Rafa, Henrique, só para checar aí com vocês que entraram agora, como que tá o som? Estão ouvindo bem? Quem pode dar um retorno aqui para mim? Oi. Então, gente, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Impulso Emerge. Tô vendo aqui algumas pessoas chegando, meus colegas, o Rafael Rodrigues, Zilda entrando agora, Henrique. Para quem não me conhece, sou a Mariana Koller, eu sou facilitadora e faço parte hoje em dia do núcleo de gestão do Impulso Emerge, junto com o Rafael e com o Henrique. Tô vendo também pessoas aqui novas entrando, então vou apresentar rapidamente para quem está chegando pela primeira vez aqui no nosso perfil. O Impulso Emerge é uma iniciativa que reúne consultores, empreendedores e iniciativas, né, projetos que têm como propósito humanizar as relações humanas, as relações no trabalho e na vida de uma maneira geral. E a gente tem aqui feito todas as segundas-feiras essa live. Hoje a gente está comemorando aqui o marco da 10ª live. Começamos em meados de fevereiro, antes ainda de ser decretada aí essa pandemia global do coronavírus. E a gente segue firmes aqui com esse papo, com essa conversa aqui com vocês, né? Com todos os nossos convidados. Estou vendo aqui se a nossa convidada de hoje, a Denise Bianco, já entrou. Oi, Edu entrando. Edu, que já foi um dos nossos convidados aqui da live. Então, hoje, a 10ª live, a gente já falou aqui sobre diversos temas, sobre propósito, estilo de vida, fluxo financeiro. A gente agora tem feito uma dinâmica de trazer convidados a cada live, alternando entre pessoas que já participaram do programa Emerge Você e outros, né? E pessoas que estão de fora dessa rede, que nos inspiram. Então, a gente já teve a conversa com a Zilda, que está aqui, sobre as fases da vida, as crises, né? E entendendo também dentro desse contexto aí de crise global. A gente já recebeu a Rosa Alegria para falar do futuro do trabalho. O Zé Luiz, na semana passada, teve uma conversa fantástica aqui com o Pichile sobre como a sociedade é espelho da natureza e vice-versa, como que essas coisas se entrelaçam. E hoje o tema da nossa live é propósito em harmonia com o estilo de vida. E a nossa convidada é a Denise Bianco. Estou vendo se ela já entrou aqui. Parece que não. Se está aqui, Denise. A Denise também foi participante do nosso programa Emerge Você. Ela participou da turma 4 em 2016 e é terapeuta, né, psicóloga com mais de 30 anos de experiência em atendimento clínico. Então acho que vai ser uma conversa bem rica. A gente vai falar um pouco sobre a experiência dela e sobre a jornada dela de transformação a partir da vivência da Emerge Você. E a gente também vai falar um pouquinho de saúde mental, né? Aproveitar essa, né, a especialidade dela como psicóloga, e vamos abordar também esse tema de saúde mental. Deixa eu ver se tá por aqui. Bom, deve estar chegando a nossa convidada. Então, a galera que está aqui nova, pela primeira vez no perfil, eu já me apresentei, falei do Impulso Emerge. Enquanto a Denise não entra, o Impulso Emerge, a gente tem, vamos dizer assim, a gente manifesta, né, o nosso trabalho, entrega os nossos serviços, nosso conhecimento, né, de 3 maneiras para o mundo, para a sociedade, a partir dos saraus que a gente realiza. Os saraus Emerge, sempre trazendo assuntos relevantes, assuntos que importam, né,
para todo mundo, dentro desse contexto da humanização das relações. A gente tem o Emerge Você, que é o nosso programa Pessoa Física, é o nosso programa de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, e temos os nossos serviços para o cliente Emerge Corp, né? E dentro das organizações a gente trabalha também com desenvolvimento humano e organizacional, ajudando as empresas, né, e organizações em geral a navegarem, né, melhor dentro desse novo ambiente aí que a gente está vivendo, né, que já vem vivendo já há bastante tempo, bem antes da pandemia, esse ambiente aí marcado por alta complexidade, por conflito geracional, né, pessoas, enfim, de competências técnicas, mais especialistas, mais generalistas, enfim, a gente tem trabalhado todos esses temas dentro de empresas. E aqui chega a nossa convidada, Denise. Denise chegou. Então, hoje, vamos lá, mais uma vez, Denise na área. A gente vai fazer aqui a nossa live falando de propósito em harmonia com o estilo de vida. Então, antes da Denise, já você já faz o convite para entrar aqui. Eu só queria comentar uma coisa curiosa, né? A gente tem como critério que todos que estejam no núcleo de gestão do Impulso Emerge tenham vivenciado o processo do programa Emerge Você. E eu fiz o Emerge Você em 2017, eu participei e havia na turma, assim, pelo menos uns 4, 5 ou até mais pessoas que estavam lá por indicação da Denise, que eram clientes de consultório da Denise, e chegou aqui, Denise, tá entrando. Era uma espécie de autoridade amada lá na turma, às vezes surgiam umas conversas paralelas. Eba! Epa, chegou a Denise. Oi, Denise. Tudo jóia? Falei muito rapidinho de você, comentei que você é psicóloga, que tem uma experiência já longa aí de mais de 30 anos atendendo consultório. E aí eu queria, para começar, pedir para que você se apresente. Bom, eu sou Denise, realmente eu tenho 36 anos, essas coisas a gente não devia contar, né? Mas 36 anos de consultório, né? E psicóloga clínica, e eu atendo adulto, família, adolescente, não atendo criança. E a minha profissão sempre foi, assim, um grande pilar da minha vida, porque eu gosto muito, né? Eu sempre tive meu trabalho como um propósito. E é isso, né? Então, do meu trabalho, né? Tenho um filho, né, vai fazer 29 anos, que está morando no Canadá. E então minha vida é o trabalho, né? E agora no projeto solo aqui, né? E agora ele foi cuidar da vida dele, bateu asas, e eu estou aqui continuando meu propósito, meu trabalho. Legal, Denise, seja muito bem-vinda. Tem várias pessoas aqui comentando, Denise, maravilhosa, querida. Eu senti essa energia mesmo dos meus colegas participantes lá da turma 6, que tinha muita gente que você indicou, né? Todo mundo falava com muito carinho de você. E aí, para começar a esquentar a nossa conversa, tem uma coisa interessante, né, na sua participação, porque você entra, você entra no Impulso Emerge iniciando o seu 9º setênio ali, mais ou menos, né, nos primeiros anos do seu 9º setênio, né, na visão da antroposofia, que é essa base que a gente trabalha, né, dentro do Impulso Emerge, e já tendo passado pelas grandes crises da sua vida, né, a crise de identidade, de talentos, de autenticidade, entrando numa fase de vida com muito mais liberdade, mais sabedoria, uma fase mais intuitiva, e também uma fase assim que a gente começa a ter maior libertar o agir, né? E aí, na nossa conversa por telefone, você disse para mim, que eu achei muito legal, você falou assim, ter participado do Emerge Você, para mim, foi como uma cereja do bolo, né?
Então, eu queria que você trouxesse um pouco isso, né? Como que foi para você ter participado e como que isso tem a ver com o tema da nossa live, que é viver o seu propósito em harmonia com o seu estilo de vida. Então, foi uma experiência que veio muito de dentro. Na verdade, eu fiquei sabendo pelo Impulso Emerge, pela Fernanda, né? E a Fernanda tinha feito o módulo anterior, o Emerge anterior ao meu, e eu acompanhei ela me contando e eu fiquei com muita vontade de conhecer o trabalho. Não sei dizer, não tem uma explicação, uma razão consciente, porque a princípio as pessoas buscam esse trabalho para encontrar um propósito de vida, né? Eu já estava meio velhinha, né? Se eu não tivesse encontrado meu propósito, acho que não estaria muito bem. Mas eu tinha um apelo dentro de mim e eu falava, Fernanda, eu quero fazer o próximo que tiver. E assim foi, né? A turma 4, a delícia de turma 4, foi uma turma pequenininha, nós éramos em 10. E quando eu cheguei lá, né, eu fui assim, sem nada, não esperava nada. Eu abri meu coração e fui. Já começa que chega no Emerge, aqui em São Paulo, é num lugar maravilhoso, né, no Centro Paulos. Eu tenho uma conexão muito forte com o mato, com a natureza. Já me senti assim muito acolhida por toda aquela ambiência, né? E aí, a gente é provocado com uma questão, né? E aí, né, no primeiro módulo, eu já comecei a me dar conta que eu estava entendendo o que eu estava fazendo lá. Porque eu realmente não tinha uma questão de propósito, de trabalho, né, de propósito de vida, mas eu tinha uma questão de qualidade de vida, né? E eu tinha sonhos importantes que eu não tinha realizado ainda. E assim foi o meu trajeto, foi buscando, né, respostas para me encontrar dentro de uma qualidade de vida melhor, para realizar os meus sonhos. E foi uma experiência muito interessante, porque quando eu cheguei, eu nunca tinha participado de nenhum curso, de nenhum grupo, que eu era a mais velha, inclusive mais velha do que os professores, né, do que o Rafa, que era o facilitador. Gente, eu sou a sênior daqui mesmo, né? Então, foi uma experiência muito interessante, porque eu era a mais velha mesmo, de todo mundo que estava lá, né? E essa experiência, eu sempre me relacionei com gente mais velha que eu, e eu me dei conta que eu estava no nono setênio, né? Que muitos dos desafios que estavam sendo colocados ali eu já tinha passado. Então, foi uma experiência muito profunda e muito rica mesmo. Que legal. Foi assim que pensou. E quer dizer, esses desafios pessoais, né, que você encontrou, né, se confrontou com eles logo no início, assim, de que maneira isso refletiu na sua vida em termos disso que você falou, né, que você sentiu que precisava trabalhar mais sua qualidade de vida, talvez tenha chegado um momento na sua vida, já realizou um monte de coisas e poder desfrutar da vida, sei lá, com mais liberdade, com mais vontade, né? Na verdade, assim, nos últimos anos, naquela época, eu tinha passado por desafios de família bastante importantes e sempre ocupei um lugar meio de arrimo emocional da família, né? A mais velha dos filhos, a psicóloga. E com isso eu fui desenvolvendo algumas crenças limitantes que eu não me dava conta e que o Emerge me fez entrar em contato com isso, né? Legal, que bom. E a primeira coisa que eu nem imaginava que eu fosse falar, quando eu fui me apresentar, eu falei de um grande sonho que eu tinha, que era ir para a Itália, né? E que eu até aquele momento talvez não tivesse me dado conta da importância que tinha isso para mim. Eu tinha um sonho de conhecer de onde eu vim, meu avô era italiano, eu não o conheci, mas eu tenho a cidadania italiana faz muitos anos. E eu já tinha tentado ir para a Itália 2 vezes, de comprar passagem, de estar com a viagem marcada, e não tinha dado certo. Acontecia alguma coisa na véspera, eu não ia. E eu já estava meio achando que, será que eu vou? Não estava acreditando que eu fosse realizar.
E aí a provocação do Rafael foi muito grande, né? E eu me toquei, né, de que eu poderia me empoderar desse sonho de novo e ir atrás disso. Então, a primeira coisa foi eu começar a perceber que eu tinha a possibilidade de realizar isso, né? E, de fato, eu fiz o EMERGE, terminei o EMERGE em 2016. Em março de 2017, eu estava na Itália, em fevereiro, né? Então, logo depois, apareceu, né? Apareceu, aspas, a oportunidade. E eu fui ficar 20 e poucos dias lá. Fiz uma viagem muito gostosa. Fui conhecer a terra do meu avô, que era um lugarejo de 900 habitantes, né? E então foi a primeira grande realização, assim, que eu já tinha jogado meia toalha. Falava, acho que nessa vida não vai ser não, né? E foi muito importante isso para mim, muito importante mesmo. Que legal, que bom. Deve ter sido uma viagem super forte para você, né? Com muitas emoções, assim, Foi, foi. né? E Um realmente resgate, família. nada acontece ao acaso, porque eu voltei em março. Em junho, eu perdi meu irmão, né? Nós éramos em três, já tinha perdido a minha irmã, e em junho eu perdi meu irmão. E se eu não tivesse ido naquela ocasião, não digo mais que eu não iria nunca mais, porque eu já aprendi que a gente não fala isso, né? Mas teria sido muito mais difícil, né? No decorrer da minha vida, depois as coisas foram acontecendo, teria muito mais Uhum. difícil de eu ir. Então, eu acho que a gente tem que escutar o momento certo, né? A intuição da gente e se abrir para enxergar os sinais, porque caiu no meu colo a oportunidade mesmo de ir, e eu, graças a Deus, aproveitei e fui. Que legal, Denise. Teve uma hora que você estava falando, eu dei uma risadinha. Não foi nada que você falou que foi engraçado, não. Foi o comentário do Eduardo Dalal, que ele falou que você é a rima emocional de São Paulo. Não só da Maria, sua família, como de São Paulo. esse Não, né? querido Edu, viu? Esse querido Edu. E assim, Denise, estou aqui pensando, né? Eu não sei, já tem um tempo que você participou do programa, mas tem assim algo do programa como um todo, toda aquela estrutura de imersão, os três modos. O que ficou assim mais na sua memória desse processo Muita de coisa, né, Maria? atividades? Uhum. Eu acho sim, eu acho um programa extremamente coerente, né? Eu, com os meus agora 60 anos, já fiz muito curso, já fiz muita coisa, e o que me deixou muito envolvida mesmo é que realmente é cheio de muita consistência, né? Então, são 3 módulos, cada módulo coloca a gente num tempo, espaço, e então, assim, o que me marcou foi que era um programa que trazia informação, trazia conhecimento, né? Mas fazer com que a gente faça com que a gente desenvolva outro hemisfério da gente através de arte, né? Então, os exercícios que a gente faz o Emerge ligados à expressão da gente genuína, artística, né? É muito forte, porque a gente não controla isso, né? A gente projeta naquilo que a gente realmente é e vive. Então, foi de muita profundidade, né? O segundo módulo, acho que foi o que mais me impactou, acho que a maioria das pessoas sentem isso, porque é um módulo que faz a gente viver, né? Viver é um módulo mais vivencial, né? Então, eu diria que os exercícios do segundo módulo são bastante reveladores. E uma coisa do Emerge que eu acho importante falar é que tem uma força no grupo, né? Então, existe os trabalhos de autodesenvolvimento, autoconhecimento, de consultório e outros tantos que existem, são muito importantes. Eu acho que levam a gente para lugares, mas quando a gente está no grupo, existe uma força e existe uma alquimia do grupo que facilita muito o processo, né? E tem uma relação, né? Eu acho que o Emerge não foi só no meu grupo, porque eu acompanhei outras pessoas de outros grupos, que é um grupo muito afetivo, acaba ficando um grupo muito íntimo, porque a gente troca coisas de muita intimidade da vida da gente, dores, né?
amores e sim. alegrias, então a gente fica numa relação de muita intimidade. Então, eu acho que um dos pontos altos para mim do Emerge é o fato de ser um grupo e ser imerso, né? Você fica imerso, fechado Sim. ali, você fica numa bolha onde você vive exatamente você. Os seus papéis naquele momento estão do lado de fora, né? O de profissional, de mãe, de esposa, fica fora. E ali você é uma pessoa que encontra pessoas com quem você faz trocas muito, muito ricas. Acho que é isso. Uhum. Muito legal. Interessante você ter trazido esse ponto, né, assim, desse trabalho mais individual no consultório e depois a força que tem isso, esse trabalho no coletivo, no grupo, dentro dessa egrégora, né, de várias turmas que já aconteceram. E aí eu queria, talvez, um pouco mudar de assunto, mas pegar isso como gancho, né? Na nossa conversa, você comentou assim que você falou agora 37 anos de consultório, de atendimento, mas nessa última década tem chegado muitas pessoas te pedindo ajuda justamente para ressignificar a sua vida no sentido de buscar propósito, né? Pessoas que estão querendo ter um sentido mesmo na vida. Então, assim, você já trabalha com isso no consultório. Aí eu queria um pouco assim, por que que, na sua visão, o que que tem acontecido, né, para ter tanta gente buscando isso? Traz Então, um pouquinho a sua perspectiva, assim. é, eu acho que assim, eu acho que a minha profissão, a profissão de psicoterapeuta, é uma profissão muito rica e especialmente uma profissão que quanto mais velha a gente fica, é melhor, né? Porque a gente já passou por todos, muitos setênios e muitas coisas. E o Jung tinha uma frase que ele dizia que o terapeuta não leva o cliente para onde ele não foi. Claro que a gente não passa por todas as vivências, por todas as experiências humanas, mas se a gente faz o caminho da gente, na medida em que a gente vai alavancando desafios e fazendo superações, a clientela vai mudando também. Então, eu Interessante percebo, isso. eu percebo nesses anos, entre quase 4 décadas, né, que na medida em que eu fui curando algumas dores ou identificando alguns buracos, porque tem dores que a gente nem totalmente cura, mas a gente identifica, você vai passando de fase, sabe? E aí a clientela que vai chegando está precisando de uma outra terapeuta, né? Então a gente, nesses anos, eu percebo que de vez em quando tem umas pessoas que vão, porque estão dando espaço para outras pessoas que estão precisando de um novo olhar. Então é um caminho. Né, é um caminho de muita troca. Então, eu até falei para você aquele dia no telefone, né, que eu me sinto uma coxa feita de vários pedacinhos, né? Eu sou hoje uma pessoa que é resultado de tantas pessoas que passaram e passam, né? E da troca que eu tenho com elas. Então, eu acho que eu sou a somatória de todas essas experiências humanas. Então, é de uma beleza, né? Esse trabalho. E o que eu vejo é que a clientela foi chegando, né? Buscando um momento, vejo muita gente no momento de despertar, né, de ampliar o seu olhar para a vida, ampliar o seu caminho, aprofundar o seu caminho de espiritualidade, né, porque muitas vezes existe uma confusão entre religião e espiritualidade. Na verdade, a gente tem um caminho espiritual, né, a gente é um espírito que está nessa experiência humana, nessa identidade, né, então, assim, está ficando cada vez mais gratificante o caminho do meu trabalho, né? Porque as pessoas vêm, muitas vêm, a grande maioria, eu diria hoje, vem com essa busca. Inclusive, o próprio Eduardo, que fez o comentário que só podia ser Dudu esse comentário, ele foi um exemplo, né? Que eu acho que ele até falou na live dele. O Eduardo chegou o primeiro dia, sentou na minha frente, falou, né, do que ele estava sentindo. Eu falei, você precisa do Emerge. Eu nem tinha, nunca tinha falado com ele, eu não sabia direito, né? Ele falou, eu quero. Quer dizer, não perguntou o que era, foi uma coisa muito, muito forte, assim, né? Ele não fez o seguinte, que foi o 5, ele fez com você, né, Mari? É minha turma, turma 6. É.
Porque é isso, né? Buscar um propósito, já estava enxergando que a vida dele, da forma como era composta, já não funcionava mais, né? E muita gente tem vindo assim. Eu acho que o mundo está nessa mudança, né? Eu acho que já não dá mais para a gente trabalhar numa inconsciência, para a gente viver numa inconsciência, não sabendo o que está fazendo aqui, né? Fazendo escolhas insensatas, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer escolhas que são insensatas. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Mari, mas eu acho que tem a ver com um caminho pessoal, né, da minha maturidade, e tem a ver com o momento planetário que a gente vem, né? E realmente acho que de uma década para cá as coisas se aceleraram muito e muitas coisas estão em mudança, e agora mais do que nunca, né? Nesse momento que a gente está passando. Interessante na tua fala, né? Parece realmente quando você fala de que à medida que você foi fazendo teu próprio caminho evolutivo, né? Foi mudando, a clientela tem um processo de ressonância, né? Muito bonito nisso, né? É muito lindo. Trabalho é muito lindo esse trabalho. Tem gente que fala para mim, nossa, mas você jura que você aguenta ficar o dia inteiro escutando problema? Gente, isso é tão pequeno, perto, né, da beleza que é essa troca humana, né, que você vê, você poder acompanhar, porque não é o terapeuta que faz, né, mas você poder ver, acompanhar a pessoa encontrando os seus caminhos, encontrando, né, vivendo a essência de luz que ela é. Então, não tem nada que possa ser mais gratificante que isso, né? Muito bom. E agora, sim, aproveitando que a gente está conversando com uma psicóloga, eu queria puxar um gancho um pouco para esse outro ponto que você trouxe, que é esse momento planetário, né, que a gente está vivendo como espécie assim, humana. E aí o tema eu não queria te cortar, mas antes de eu falar disso, eu só não queria perder o gancho do propósito da qualidade de vida, que foi uma outra coisa que o Emerge trouxe para mim, que eu acho muito importante falar, né? O Emerge, ele me fez acreditar num sonho maior ainda, que era poder construir uma possibilidade de ir embora de São Paulo, né? E quem fez o Emerge sabe que no Centro Paulo tem uma casinha, que até tem gente que apelidou a casinha de a casinha da D, porque eu me procurar, eu estava na casinha, né? Eu me apaixonei por aquela casinha, né? Que foi o Túlio que projetou, o Túlio é o diretor lá do Centro Paulo, e foi muito interessante, porque eu acho que quando a gente se abre para a experiência, né, as coisas acontecem mesmo. Então, aconteceu a viagem da Itália em 2017, e aí, depois disso aconteceram todas as coisas da minha vida, faleceu meu irmão, depois faleceu meu pai, e eu fui para Atibaia, um lugar que a vida inteira eu vivi lá praticamente desde meus 5 anos de idade, meus pais tinham uma casa, então sempre as férias, os fins de semana. Eu fui para lá porque eu estava muito triste, e eu acabei, por sugestão do meu filho, alugando um apartamentozinho num prédio de 3 andares, porque ele falou, mãe, aluga esse apartamento, fica um pouquinho aí, você não está, né, de fim de semana, enfim. A história é longa, mas eu acabei alugando um outro que não é aquele, e acabei comprando o apartamento depois de 1 ano, né? E esse meu projeto de qualidade de vida já começou a acontecer, porque já faz 1 ano e meio, quase 2, que eu vou para lá todos os finais de semana, né? E eu quero devagarinho fazer minha transição. E agora, trabalhando em casa, né? E por aqui eu posso estar em qualquer lugar, né? Então, emerge realmente, porque assim, aquela casinha me trouxe uma inquietação muito grande de que eu precisava viver mais perto da natureza né? E eu não tinha noção de que as coisas iam acabar nesse resultado, né? Tivesse esses desdobramentos. Então, achei só importante, desculpa te cortar, Mari, mas eu acho que tinha que dizer que nasceu ali também essa crença de que isso é possível, né? Eu até te ouvindo, depois eu compartilho com você, não nessa live, mas em outro momento, o Centro Paulos me inspirou muito também, o espaço. Tanto é, não sei se Túlio está aí com a gente, eu estou desenvolvendo um mini Centro Paulos aqui no Rio, que é o meu sítio, que eu já tinha, que é o sítio Santa Marta, inspirada no Centro Paulos. Mas eu queria ler para você, Denise, que eu acho que você não tem acesso aos comentários, o comentário do Rafa aqui, ó. Ele deixou uma mensagem bem bonita para você. Ele está dizendo assim, ó, Denise foi uma das clientes mais generosas do Emerge de você. Ela realmente se entregou ao processo e se vulnerabilizou para achar as suas respostas.
Obrigada pela confiança. Legal. Eu que agradeço. É muito bom Então, a gente poder se entregar, né? é, aí a gente vai mais fundo, como você falou, né? Quanto mais fundo a gente vai, mais a gente acha aquelas tesouros, né? Que estão lá escondidos e pode trazer isso para a nossa vida. O que eu ia então te perguntar agora, Denise, assim, você, né, como psicóloga, diante desse momento que a gente está vivendo tão desafiador, tão crítico, né? Eu acho que o tema do momento é saúde, né? E aí a gente vê uma proliferação, saúde financeira, saúde emocional, saúde física, milhões de pessoas fazendo atividades e lives, né? Atividades físicas, saúde mental. Então eu queria assim que a gente pudesse, nessa parte final da nossa live, falar um pouco sobre isso, né? E aí até trazendo um pouco assim a minha perspectiva, eu tenho visto assim a gente está com uma oferta gigantesca de coisas e de prognósticos e projeções e cenários, né? O quanto isso também tira a gente do presente, do agora, de viver o que está acontecendo agora, de fato vivenciar esse fenômeno único né, na história da maioria da vida, né, de nós aqui, e isso gera uma ansiedade muito grande, né? Tem milhões de pessoas fazendo webinários enfim, oferta mesmo de conteúdo só falando do futuro, 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 como se todo mundo tivesse uma bola de cristal, né, e soubesse de fato o que vem pela frente. Como que você está sentindo tanto assim no seu trabalho terapêutico e olhando para fora, né? Como que você está enxergando esse momento, assim, do ponto de vista mais do indivíduo, né? Dessa experiência única, individual, dentro desse momento de isolamento social? Então, eu acho que é muito profundo, né? Vou tentar assim, colocar um pouquinho do que eu acho, do que eu penso. A gente está vivendo já há algum tempo, vem vindo, né, numa vivência de que internamente, cada um individualmente e no coletivo, de olhar para a sombra, né? Na verdade, essa podridão, essa sujeirada sempre houve, sempre existiu, só que agora foi colocado luz. Então a gente vive um momento onde a luz, né, onde eu ponho luz aparece a sujeira, né? Isso. Então, tanto da gente internamente como das nossas sombras, como a sombra do coletivo. Então, esse momento, do ponto de vista da evolução, era muito esperado, né? Para poder ter uma cura, precisa ter uma limpeza. E a gente está vivendo exatamente isso. E essa pandemia é um fenômeno extremamente inteligente, né? É difícil viver, dá medo, mas é de uma inteligência porque ela tirou todos os controles de todo mundo do planeta. Ninguém sabe exatamente como pega, como vai embora, como trata, o que é, cada hora aparece uma coisa nova. Os médicos dizendo, não parei de ler, porque a gente fica louco, uma hora é neurológico, uma hora é hematológico, uma hora é respiratório, é tudo junto, morre jovem, morre velho. Então, assim, por onde a gente olha, a gente não tem respostas. Então, eu acho que a gente precisa olhar que aprendizados tem aí, né? Acho que o grande aprendizado mais importante é vive o hoje. Faça o melhor que você puder hoje. Que é a única coisa que a gente tem. Nós não sabemos amanhã. Se vai acabar a quarentena, se não vai, se volta. Não sabemos, né? Exatamente. Segundo, confia, né? Fé no fluxo. Não vai acontecer nada que não esteja num plano maior, assim, arquitetado, né? Porque se a gente pode reconhecer que veio um bicho desse e botou todo mundo de joelho, a gente não tem como não reconhecer que existe algo maior que está sobre tudo isso, né? Então, o aprendizado da humildade de reconhecer que o nosso tamanho, né? A gente tem muito poder para estragar o planeta, mas a gente também não tem poder nenhum para resolver nada, né? Então, a gente é isso, né? Esse paradoxo. E acho que as pessoas, Marina, assim, acho que quem já tem uma busca pessoal, quem já tem algum processo, alguma vivência de autoconhecimento, está lidando bem até. Sinto assim.
porque está conseguindo enxergar o aprendizado dessa experiência. Agora, quem tem uma inconsciência muito grande de algo mais e que está só focado nessa vida material, nessa terceira dimensão aqui, está muito mal, né? Está muito mal Pirando, porque... né? Hã? Não Eu falei, entendi. tá pirando, né? Tá Pirando. pirando. Então, eu acho que vem muita coisa aí desafiadora depois para a gente olhar, né? De pessoas que vão se desestruturar, porque o modelo velho não vai servir mais em nenhum aspecto, nem no nível das empresas, na economia, na política, né? Que mundo é esse que vem? Uma coisa para mim é clara, nós não vamos sair dessa sozinhos, então eu acho que a gente precisa enxergar que somos todos um e que a gente precisa se ajudar mutuamente. Isso não tem nada a ver com bondade, né? As pessoas falam, nossa, mas como é boa. Não, não tem a ver com bondade. Isso tem a ver com o propósito da existência humana. A gente não é um ser isolado. Enquanto tiver alguém passando fome com dor, eu não posso ser absolutamente, totalmente feliz. Então, está despertando muito nas pessoas a compaixão, a empatia. E tem muita coisa linda acontecendo. Só que não é noticiado, como é noticiado o número de infectados, né? Mas tem muita ação do bem acontecendo, tem muita gente se ajudando, né? Então, eu sou uma pessoa otimista, Mariana. Eu acredito que o mundo está caminhando para o melhor. Mas cada um vai passar pela experiência que precisa passar para despertar. Acho que esse é o grande ponto, né? Sim. Quem se quem aceita que essa situação não tem controle, que a gente vai ter que viver o que a gente tem que viver, está podendo usufruir de muita coisa boa. Eu, por exemplo, estou muito feliz, estou na minha casa, eu só tenho a agradecer de estar aqui no conforto da minha casa, podendo trabalhar, eu continuo atendendo, né? Então, assim, a gratidão em primeiro lugar, da gente poder viver, né? Se a gente puder ser grato, porque tem tanta gente precisando ficar quietinho e não pode, né? E aí eu vejo que a gente, mesmo de dentro de casa, a gente pode ajudar muito as pessoas. A gente pode fazer vibrações, a gente pode mandar energia, a gente pode mandar dinheiro, a gente pode ajudar. Eu acho que a grande imunidade está em fazer o bem agora. Né? Quando a gente faz o bem, quando a gente se doa, você está absolutamente fechando o teu campo para não entrar nada que não seja da sua sintonia. Né? Você fica numa vibração muito mais elevada e o vírus passa lá embaixo e, não, se Deus quiser, não chega perto. Acho que é o resto que eu acredito nisso também, Denise. Eu também estou bem alinhada aí com como você pensa, né? Você falou muito desse momento, assim, do lado sombra, né? Que as pessoas estão se confrontando com sombras em todos os níveis, desde o microzinho, né, até uma coisa que alguns colegas que estão realmente fazendo home office, eles estão trazendo, eu achei bem interessante, é que o trabalho de times, de equipes no ambiente de home office, de computador, está muito desafiador. Então, assim, se existia um conflito naquele time, nesse momento o negócio está, assim, explodindo. Né? E tá além tudo disso, vindo à tona, assim... né? Exatamente. E, além disso, essa coisa que você falou da empatia, do respeito, porque cada um está vivenciando a pandemia, o isolamento social de uma maneira muito única. Então, a gente não pode cobrar que o outro tenha uma resposta igual a minha, né? E aí também Não. trabalhar em grupo fica muito desafiador. Um tá ali, pau na máquina, trabalhando muito mais do que trabalhava no trabalho lá, na empresa, outros querem fazer o slowdown porque não estão conseguindo. Então, assim, tem esse lado muito da sombra. Mas eu queria que você trouxesse o lado das possibilidades, né? Porque a gente também está vendo muita gente, assim, dentro de casa, descobrindo um monte de potencialidades novas, né? Descobrindo, enfim, todo um universo novo, desde fazer um super torta que nunca fez. Hoje eu estava aqui passando roupa, que eu tenho maior dificuldade, porque uma hora eu vou passar 6 peças de roupa. E tá aqui, não tirei a tábua, porque vai ser essa semana inteira, pouquinho em pouquinho, eu vou lá colocar minha roupa em dia. Fala um pouquinho disso, Denise.
Eu acho que esse é um outro lado muito importante, né? Muito interessante que está acontecendo. Quando a gente sai do nosso conhecido, do nosso habitual, a gente cai primeiro num vazio. Eu, quando me vi aqui nesse apartamento, sem ninguém que me ajude a limpar, a cozinhar, falei, meu Deus, vai ser uma catástrofe, né? Porque, assim, cozinhar, fazia muitos anos que eu não cozinhava, né? Eu cozinhava muitos anos atrás, depois eu parei. E assim, é isso, você se reinventa, você descobre, você sai de uma zona de conforto no primeiro momento, não é bom, mas depois, o que eu vejo de gente que vai sair gourmet dessa história, né? Assim, fazendo Verdade, pão, fazendo coisas elaboradas, né? é E verdade. também eu acho que quando a gente cuida da casa física, a gente está cuidando da gente, né? E nessa vida louca de São Paulo, a gente não se dedica. Eu, pelo menos, aqui, quando eu vou para Atibaia no fim de semana que eu tenho tempo, eu curto a casa, lá eu, né? Aqui era uma coisa de passagem. Depois que o meu filho foi embora Uhum. para o Canadá, né? Tá fazendo, já fez 7 meses, aí que eu vinha só dormir mesmo, né? Foram meses que na minha geladeira tinha água, né? E olhe Ah, lá, era a porque rainha foi do difícil. delivery. Sim, eu comia fora, porque foi difícil no começo, quando ele foi embora, eu ficar nesse apartamento sozinha, né? E Aham. então, eu acho que é um momento de muitas possibilidades. As pessoas, os relacionamentos familiares, né? Pai com filho, com os filhos pequenos, principalmente, tendo que, loucura, né? Tendo que trabalhar de casa, os filhos tendo que fazer aula online e precisando da ajuda da mãe, do pai, e call o tempo todo. Então, assim, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo, faz com que a gente descubra ferramentas que a gente tem que a gente não imaginava. Eu sei que as pessoas estão dando conta, de uma forma ou de outra, estão dando conta. Nem ninguém morreu de passar aspirador. As costas chiam no dia seguinte, fica meio aleijada, mas dá conta, né? E hoje fui bater uma maionese, deu errado, desandou, não tem importância, amanhã eu tento de novo, né? E assim a gente vai descobrindo talentos que estavam escondidos, né? E que a gente Verdade. não correria, né? E a outra coisa, Mari, é o ritmo, né? O ritmo, uma coisa que as pessoas têm falado muito, o ritmo de trabalho aumentou muito, mas o ritmo Uhum. interno das pessoas está mais orgânico, a gente está mais em contato com a nossa essência biológica, né? É verdade. Acordando, porque não pega trânsito, porque não, né? Você não precisa se produzir para trabalhar, todo mundo trabalha igual Jornal Nacional, daqui para frente tudo bem, lá embaixo É, você glaça, é havaiana, você croque, não é assim? Você não chinelo, pé precisa descalço. pensar muito. É. Então, eu acho que tem muito ganho. É o tal negócio, Aham. né? Tem gente que vai olhar sempre para o copo meio vazio, tem gente que vai olhar para o copo meio cheio. E aí é a escolha de vida, que é uma outra coisa que eu acho que é o chamado desse momento que a gente está passando no mundo, né? O que que eu quero? O que que eu vim fazer aqui? Né? Então a Uhum. gente junta com o começo do papo, que é o propósito, né? Mas o que que eu vim fazer aqui, né? Uhum. O que que eu vim? O que que eu, né? Existe uma máxima que é tudo que entra sai. Então, se eu adquiro conhecimento, se eu adquiro coisa, também tem que doar, né? Essa é uma roda, a roda de água, o moinho de água, entra água e sai. Se só entrar, ele vai travar. Então, acho que é esse o aprendizado desse momento. Como eu vou fazer fluir, né, a experiência que eu tenho de vida, o recurso que eu consegui, como é que eu posso fazer isso para chegar nos outros e para fazer realmente um caminho de rede colaborativa, né, uma coisa de. Afinal de contas, a gente é um só mesmo, né? Todo mundo é feito da mesma massa, então Legal. acho que o momento da fraternidade chegou, sabe, nesse sentido. A gente sai um pouco de olhar só para a família e olhar para a família mais ampliada da gente. É Eu queria engraçado, só né? comentar uma experiência bem interessante, né? Uhum. Uma cliente minha que eu atendo por Skype, que mora na Itália, está passando por tudo isso, e aí ela me mandou uma mensagem há 15 dias atrás que tinha um grupo de brasileiros no Camboja presos, né? Desesperados, não tem como voltar. E aí tinha um senhor que estava precisando muito de ajuda, sozinho, e aí perguntou se podia dar meu contato, e a gente está conversando, né? E que experiência mais linda essa, mais rica, né?
De repente, quando que a gente podia imaginar que a gente ia poder estar trocando com uma intimidade tão grande dentro de um momento de dor, com alguém que está, ele está, na verdade, no laudo, nem sabia, nem nunca tinha olhado para esse lugar, né? Então, acho que é isso, né? Como encurtar as distâncias, né? A gente está falando aqui, tem gente... Você está no Rio, né? Estou no Rio, sim. Pois é. Então, a gente está tão pertinho e tão longe, né? Ou tão longe e tão pertinho. Então, acho que a gente aproveitar isso, sabe? Que essa distância não existe mais. Eu posso estar com quem eu quiser, falar com quem eu quiser, ajudar quem eu quiser do outro lado do mundo. Acho que é essa a mensagem. Muito bom, muito bom. Eu também estou nessa vibe aí, nessa mesma vibração. Mas eu ia até comentar, que eu acho legal, assim, que eu acho que tem pessoas dizendo o contrário, né? Claro que tem um monte de gente falando que não vai mudar nada, né? Contrário, totalmente ao contrário do que a gente falou. E aí eu acho muito legal também da gente lembrar que, assim, o mundo é como a gente enxerga o mundo. Então, assim, se a gente enxerga desse jeito, né? Do jeito que você está falando, a gente já está vivendo isso e a partir dessa experiência a gente vai aprofundar isso, né? Então, assim, a gente vai viver mais ainda. É claro que ninguém é ingênuo, nós vamos passar por muitas dificuldades econômicas, principalmente, né? A situação do dinheiro vai mudar, as relações de trabalho já estavam em mudança, agora vão mudar mais ainda. É lógico, mas tem formas e formas de você passar por uma crise, né? Você pode passar como vítima, né? E aí as chances são muito pequenas, ou você pode passar pela crise como aprendiz, que eu acho que, na verdade, é o que todo mundo é, né? Se eu passar como aprendiz, eu vou sair com a mão cheia da crise. A crise é uma oportunidade, sempre. Né? É isso aí, muito bom. Denise, a gente está chegando mais ou menos no limite do nosso tempo, aí para finalizar, você sabe que no Emerge a gente tem uma metáfora muito bonita, né, que é bastante inspiradora, que fala da sua vida como obra de arte, né, no sentido de ser única a sua vida, de ser sua, de ser autêntica. Como que é para Denise viver essa vida como obra de arte? Eu vou dizer para você, eu acho minha vida muito bonita, assim, ela é gorda, assim, né? Gorda de muitas coisas que eu passei. Não é só a minha pessoa física que está bem gorducha, não. A minha vida é uma vida muito cheia de significado, né? Eu acho que são 60 anos que eu vivi com muitos desafios, né? Tem muitos desafios. Mas eu me lembro uma época, quando eu me separei, eu tinha 32 anos, um cliente meu falou assim para mim, mas você é feliz? Apesar de tudo isso, eu falei, sou. E eu sou feliz mesmo, né? Porque eu acho que se você fica com o lado, com a perda ou com o vitimismo, você não se, né? Mas se você consegue fazer daquela experiência um aprendizado, por que você não vai estar feliz? Ser feliz não é ter tudo que a gente quer, mas é a gente poder olhar para as oportunidades e tirar o máximo que você pode tirar de... Então, acho que é isso, né? E acho que a obra de arte, eu acho que eu acabei falando já, eu me sinto o resultado de tantas trocas que eu fiz nesses 60 anos, né? Eu acho que... E é única porque realmente é uma alquimia que só, né? Só pode ser... Né, só acontece uma vez. Então, todas as pessoas que passam pela minha vida, não só no trabalho, mas na minha vida pessoal, e as trocas que eu faço com elas é que eu acho que dão o tom da minha vida e essa assinatura. Eu sou Que lindo! disso. Muito bonito, Denise. Foi um prazerzão conversar com você aqui nessa live. Queria te agradecer muito a disponibilidade da conversa da semana passada, dessa conversa de hoje, que vai ficar gravada para quem quiser depois assistir. Todas as nossas lives ficam gravadas lá no canal do YouTube do Impulso Emerge. E é isso. A gente quer que você sempre esteja pertinho aqui da gente. Tá bom? Eu é que agradeço a oportunidade, passei um nervoso louco por causa dessas coisas de tecnologia, fiquei perguntando para todo mundo, gente, me ajuda, quase deixei a Mariana louca, né, Mariana? Vamos fazer um ensaio, vamos treinar. Não, mas eu também fico nervosa, ainda é tudo novo para mim também. Mas é isso, Denise, olha, muito grande, foi um prazer muito grande, muito obrigada, viu? Um beijo para todo mundo.
Um beijo para todo mundo e agradecendo também quem ficou com a gente até agora. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Beijão. gente. Tchau, Beijo. tchau.